A Idade Média foi um período de grandes contrastes, cheio de guerras, fé e transformações. Estendeu-se desde a queda do Império Romano do Ocidente em 476 até a descoberta da América em 1492. Durante este milênio, a Europa viveu sob o sistema feudal, onde reis, nobres e camponeses formavam uma sociedade hierarquizada, e a Igreja se erguia como a instituição mais poderosa. Foi uma era marcada pelas cruzadas, castelos, invasões bárbaras e reinos que lutavam para sobreviver e expandir-se. Ao longo da Idade Média surgiram personagens e acontecimentos que marcaram para sempre a história. Figuras como Carlos Magno, que conseguiu unificar grande parte da Europa sob o Sacro Império Romano-Germânico, Guilherme o Conquistador, vencedor da lendária Batalha de Hastings, ou Joana d'Arc, símbolo de fé e coragem durante a Guerra dos 100 Anos. Conflitos épicos foram travados, como as Cruzadas, que levaram milhares de europeus a lutar na Terra Santa, e batalhas decisivas como Poitiers, Azincourt ou Las Navas de Tolosa. Esta é a história completa da Idade Média. A queda do Império Romano e o início de uma nova era, 476 d.C. O Império Romano do Ocidente, que durante séculos representara a ordem, a lei e a civilização, entrou no século V mergulhado numa crise estrutural que já não podia ser revertida. Aquilo que um dia fora uma máquina militar imparável encontrava-se agora exausto por guerras internas, pressões econômicas e um novo inimigo. Os povos bárbaros, que, longe de serem meros invasores, estavam se instalando dentro do império, reivindicando terras, poder e reconhecimento político. A autoridade imperial havia se fragmentado. O Senado romano carecia de influência real, os generais enfrentavam-se entre si pelo controle do trono, e os imperadores eram figuras efêmeras manipuladas por líderes militares estrangeiros. Um dos primeiros golpes que anunciou o colapso ocorreu em 410, quando Alarico, rei dos visigodos, sitiou Roma e a saqueou. O acontecimento chocou o mundo antigo. A cidade eterna, que por 800 anos nunca fora conquistada por um inimigo externo, caía nas mãos de um povo germânico. Este evento marcou simbolicamente o início do fim. Os visigodos não destruíram completamente a cidade, mas deixaram claro que Roma já não era invencível. A partir de então, os povos bárbaros deixaram de ser forças externas. Começaram a se estabelecer permanentemente dentro do território romano, formando seus próprios domínios e competindo pelo controle do aparelho imperial. A pressão não vinha apenas do Ocidente. No Oriente, o Império Romano mantinha sua capital em Constantinopla, muito mais rica e organizada. Enquanto o Ocidente empobrecida e se ruralizava, o Oriente resistia por sua economia sólida, seu controle administrativo e sua posição estratégica. Os imperadores orientais observavam impotentes o colapso de sua contraparte em Roma, mas não estavam dispostos a sacrificar seus próprios recursos para salvá-la. A divisão feita por Teodósio em 395 havia criado dois mundos distintos, unidos apenas no nome, mas já cultural e politicamente separados. No século V, novos povos empurraram a fronteira imperial até rompê-la. Os hunos, liderados por Átila, invadiram a Europa Oriental e obrigaram visigodos, ostrogodos, vândalos e outros povos germânicos a se deslocarem para o interior do império em busca de refúgio. Roma tornou-se uma fortaleza sitiada de dentro para fora e de fora para dentro. Átila chegou a ameaçar diretamente a Península Itálica, obrigando o Papa Leão I a negociar sua retirada. Embora Átila tenha se retirado, o império não se recuperou. Cada retirada de um inimigo deixava espaço para a entrada de outro. A economia romana entrou em colapso sob o peso dos impostos, do abandono das cidades e do colapso do comércio mediterrâneo. As legiões, outrora invencíveis, eram cada vez mais formadas por mercenários germânicos que obedeciam aos seus próprios chefes antes do imperador. Um desses generais, Flávio Aécio, conseguiu conter Átila na Batalha dos Campos Cataláunicos em 451, onde romanos e visigodos lutaram juntos para deter a ameaça única. Foi a última vez que o exército romano funcionou como uma força coordenada. Após Aécio, assassinado pelo imperador Valentiniano III, nada pôde impedir a dissolução do poder romano no Ocidente. No ano de 455, Roma foi novamente saqueada, desta vez pelos vândalos liderados por Genserico, que vieram do norte da África.
A cidade, despojada de suas riquezas, já não tinha nada a oferecer. Os imperadores sucediam-se rapidamente, muitas vezes depostos ou assassinados por generais germânicos que manipulavam os fios do poder. A figura mais representativa desse fim foi Rômulo Augusto, um adolescente colocado no trono por seu pai, o general Orestes. Este acreditava poder governar por trás do trono, mas subestimou seus próprios soldados, em sua maioria érlos que reivindicavam terras na Itália. O líder dessas tropas, Odoacro, um chefe germânico, rebelou-se em 476. Orestes foi capturado e executado. Pouco depois, Odoacro entrou em Ravenna, capital imperial, depois o jovem Rômulo Augusto, e declarou que não era mais necessário um imperador no Ocidente. Em vez de se proclamar imperador, enviou as insígnias imperiais a Constantinopla, reconhecendo o imperador Zenão como única autoridade legítima, embora na prática governasse a Itália de forma independente como rei. Com este ato, o Império Romano do Ocidente deixou de existir. Não houve cerimônias nem proclamações oficiais, apenas a constatação de um fato inevitável: o mundo antigo havia desaparecido. A autoridade passou para as mãos de reis bárbaros que governavam sobre antigas províncias romanas, não como invasores temporários, mas como novos soberanos estabelecidos. O colapso não foi uma queda repentina, mas o resultado de um processo prolongado de decomposição institucional, perda de coesão e transformação social. As cidades se despovoaram, o comércio se reduziu drasticamente e o latim começou a se fragmentar em dialetos regionais. O Mediterrâneo deixou de ser um lago romano para se tornar um espaço disputado por reinos germânicos, impérios orientais e novas potências emergentes. Enquanto no Oriente Constantinopla permanecia de pé, no Ocidente a antiga estrutura imperial foi substituída por um mosaico de reinos germânicos, cada um com sua identidade particular, mas todos construídos sobre as ruínas de Roma. A Idade Média havia começado, os reinos bárbaros e o nascimento da Europa. Após a queda do Império Romano do Ocidente, o território europeu não caiu em caos absoluto, mas começou a se reorganizar sob novas autoridades, os reinos bárbaros. Longe de destruir completamente Roma, esses povos adotaram muitas de suas instituições, leis e costumes, fundindo-os com suas próprias tradições germânicas. Foi um processo lento e profundo que deu origem à futura Europa medieval. Os visigodos, após saquear Roma, estabeleceram-se inicialmente na Gália. O imperador Honório concedeu-lhes terras como foederati, ou seja, aliados do império responsáveis por sua defesa. Mas com o tempo, sua autoridade tornou-se independente. Sob o rei Ataúlfo e depois sob Vália, consolidaram sua posição no sul da Gália, com capital em Tolosa. Em meados do século V, sob pressões dos francos e a perda de territórios gauleses, os visigodos mudaram-se para a Espanha. Lá, o rei Eurico estabeleceu um reino que abrangia quase toda a Península Ibérica e o sul da atual França. Foi o primeiro reino estável pós-romano, com uma administração baseada na lei romana para a população hispano-romana e códigos visigodos para os nobres germânicos. Enquanto isso, no norte da África surgiu outro reino poderoso, o dos Vândalos. Liderados por Genserico, atravessaram o Estreito de Gibraltar e tomaram Cartago em 439. Controlar o trigo africano e as rotas marítimas do Mediterrâneo lhes trouxe enorme riqueza. A frota vândala tornou-se a mais poderosa do mar, chegando a saquear Roma em 455. Embora fossem considerados hereges por praticarem o arianismo, mantivemos a estrutura administrativa romana, mas expropriamos propriedades eclesiásticas, gerando tensões com o bispo de Roma. Na Itália, o reino de Odoacro representou uma transição direta do império para o governo bárbaro. Odoacro governou respeitando as leis romanas e mantendo o Senado, mas sua autoridade foi vista com desconfiança pelo imperador do Oriente. Em 488, o imperador Zenão enviou os ostrogodos liderados por Teodorico o Grande para expulsá-lo. Após uma prolongada campanha militar, Teodorico derrotou Odoacro em 493 e assumiu o controle da Itália. Teodorico governou como rei dos ostrogodos, mas manteve intacta a administração romana. O Senado conservou protagonismo, o latim continuou a ser a língua oficial e as cidades continuaram a funcionar com sua estrutura clássica. No entanto, o reino ostrogodo era frágil, pois a população romana e a nobreza germânica viviam sob leis distintas.
O Reino Franco, inicialmente o menos relevante, foi aquele que finalmente lançou as bases da Europa medieval. Os francos instalados na Gália eram um conjunto de tribos germânicas sem estrutura centralizada até o surgimento de Clovis, da dinastia Merovingia. No ano 481, Clovis assumiu a liderança e começou a expandir-se militarmente. Sua vitória decisiva na Batalha de Soissons contra os romanos e posteriormente contra os visigodos em Vouillé em 507 permitiu-lhe controlar quase toda a Gália, mas seu ato político mais importante foi sua conversão ao catolicismo, ao contrário de outros reinos germânicos arianos. Ao adotar a fé católica, Clovis obteve o apoio do clero romano e do Papa, legitimando sua autoridade sobre a população galo-romana. Essa aliança entre monarquia germânica e Igreja Católica seria o fundamento do poder político medieval. Na Britânia, a retirada das legiões romanas deixou a população céltico-romana indefesa diante das incursões de pictos e escotos. Os britânicos pediram ajuda a povos germânicos do continente, como anglos, saxões e jutos. Estes chegaram como mercenários, mas logo se estabeleceram como conquistadores. Surgiram assim diversos reinos na ilha: Wessex, Mércia, Northumbria e Kent. A cultura romana desapareceu quase completamente na Britânia, sendo substituída por estruturas germânicas. O latim deu lugar ao germânico antigo, origem do inglês. A cristianização desses reinos ocorreria mais tarde, por meio de missionários enviados por Roma. Todos esses reinos bárbaros compartilhavam padrões comuns. Estabeleciam-se em antigos territórios romanos, conservavam muitas de suas instituições para fins práticos, mas introduziam uma nova ordem social baseada na lealdade pessoal e no poder militar dos chefes germânicos. Não existia uma visão de Estado centralizado como o romano, mas estruturas de poder fragmentadas e hierárquicas. Essa mistura de elementos germânicos e romanos criou uma nova identidade política. As vilas romanas transformaram-se em fortalezas senhoriais, os antigos magistrados em condes germânicos e o latim em línguas românicas regionais. Os reinos não se proclamavam contrários a Roma. Muitos reis apresentavam-se como defensores da tradição romana, governando em nome do imperador do Oriente ou do Papa, mesmo que na prática fossem completamente autônomos. À medida que avançava o século VI, a autoridade começou a concentrar-se em figuras reais que buscavam estabilidade e legitimidade religiosa. Bispos, mosteiros e a figura do Papa adquiriram um papel político central. Roma já não era o centro do império, mas transformou-se no centro espiritual de um continente em formação. O Império Bizantino, o legado de Roma no Oriente. Enquanto o Ocidente caía nas mãos dos reinos germânicos, no Oriente sobrevivia um império que não se considerava apenas herdeiro de Roma, mas a sua continuação legítima. Este Império Bizantino, com capital em Constantinopla, mantinha viva a lei romana, o cristianismo imperial e uma administração centralizada sofisticada, tornando-se o bastião da civilização antiga diante do caos do Ocidente medieval. Fundada por Constantino no ano 330, Constantinopla ocupava uma posição estratégica entre a Europa e a Ásia. Cercada por muralhas imponentes e protegida pelo mar, a cidade controlava as rotas comerciais do Mediterrâneo Oriental e do Mar Negro. Ao contrário de Roma, que se tornara uma cidade simbólica, Constantinopla era o centro político, cultural e econômico do império. O imperador governava com autoridade absoluta, considerado não apenas chefe de Estado, mas também representante de Deus na terra. O momento de maior esplendor bizantino chegou com o imperador Justiniano I, que assumiu o poder no ano 527 com um objetivo claro: restaurar a grandeza do antigo Império Romano. Justiniano empreendeu uma reforma legal sem precedentes. Ordenou compilar e reorganizar todas as leis romanas em um corpo jurídico coerente, dando origem ao Corpus Iuris Civilis, que se tornaria a base do direito na Europa durante séculos. Este ato não foi apenas administrativo. Foi uma declaração de que Bizâncio era Roma, não uma sucessora, mas a sua forma sobrevivente. A ambição imperial levou Justiniano a lançar campanhas militares para reconquistar o Ocidente. Seu general Belisário iniciou a recuperação do norte da África em 533, derrotando o reino vândalo em uma campanha rápida. Depois dirigiu suas forças para a Itália, onde os ostrogodos resistiram por quase 2 décadas. Roma, destruída por guerras sucessivas,
passou de mão em mão, ficando quase despovoada. Apesar das enormes perdas humanas e econômicas, Justiniano conseguiu restaurar formalmente o domínio romano sobre a Itália, o norte da África e partes da Espanha. No entanto, esses territórios seriam difíceis de conservar. Em meio a esse esforço imperial, Constantinopla atingiu um esplendor cultural excepcional. A construção da Basílica de Santa Sofia, com sua cúpula colossal suspensa sobre um espaço aberto, representou o triunfo espiritual e arquitetônico do Império. Erguida em apenas 5 anos após a revolta de Nica em 532, a igreja tornou-se símbolo da união entre poder imperial e fé cristã. A decoração interior, coberta de mosaicos dourados, refletia o caráter sagrado do imperador e da cidade. Mas o reinado de Justiniano também foi marcado por catástrofes. Em 541, uma pandemia conhecida como a Peste de Justiniano se espalhou pelo império, causando milhões de mortes e enfraquecendo a economia. A esse desastre se somaram terremotos, inundações e fomes. O sonho de restaurar o Império Universal tornou-se cada vez mais difícil de manter. Após a morte de Justiniano em 565, Bizâncio enfrentou novas ameaças. Do leste avançavam os persas sassânidas, seu eterno inimigo. Do norte e oeste surgiam povos eslavos e ávaros que penetravam nos Balcãs. No século VII, uma nova força irrompeu de forma inesperada: o Islã. Os exércitos árabes conquistaram a Síria, a Palestina e o Egito, os territórios mais ricos do Império. A perda do Egito, principal fornecedor de grãos, obrigou Bizâncio a transformar sua economia e sua organização militar. O Império foi reorganizado sob um novo sistema chamado temas, divisões militares e administrativas governadas por estrategos. Essa estrutura permitiu resistir aos ataques árabes por séculos. Constantinopla sobreviveu a 2 grandes cercos em 674, que durou 2 anos, e em 717, graças às suas muralhas e ao uso do fogo grego, uma arma incendiária secreta que queimava mesmo sobre a água. A resistência bizantina impediu que o Mediterrâneo caísse completamente sob domínio muçulmano. Culturalmente, Bizâncio tornou-se o guardião do conhecimento antigo. Seus mosteiros copiavam manuscritos clássicos, preservando obras de filosofia, ciência e literatura que teriam se perdido no Ocidente. O grego substituiu gradualmente o latim como língua administrativa, consolidando a identidade helenística do Império. A corte imperial desenvolveu uma etiqueta cerimonial complexa que reforçava o caráter sagrado do imperador. O Império Bizantino não foi apenas um baluarte militar, foi a ponte cultural entre o mundo antigo e o medieval. Seus contatos com eslavos, árabes e ocidentais difundiram a escrita, a religião e a arte. No século IX, missionários bizantinos como Cirilo e Metódio criaram alfabetos para os povos eslavos, iniciando sua cristianização. Constantinopla tornou-se assim o centro espiritual da Europa Oriental. Apesar de suas perdas territoriais, Bizâncio manteve seu prestígio como herdeiro de Roma e capital da cristandade oriental. Era uma civilização complexa, marcada pelo esplendor e pela ameaça constante, pela fé profunda e pelas intrigas palacianas. Sua sobrevivência por mais de 1000 anos após a queda de Roma garantiu a continuidade do legado romano em um mundo que deixava para trás a antiguidade para entrar em uma nova era. L'ascesa dell'Islam e l'espansione araba. No século VII, enquanto o Império Bizantino e o Império Persa se consumiam em guerras intermináveis, uma nova força espiritual, política e militar emergia de um dos lugares mais inesperados, a Península Arábica. Uma terra árida, dominada por tribos nômades e cidades caravanas como Meca e Yatrib, que até então permanecera à margem das grandes civilizações, tornou-se o epicentro de um fenômeno que transformaria para sempre o mundo mediterrâneo e asiático, o Islã. No ano 610, numa caverna do Monte Hira, um comerciante chamado Maomé afirmou ter recebido a revelação do arcanjo Gabriel. A mensagem era clara. Existia um único Deus, Alá, Criador de todas as coisas, e Maomé era seu profeta. Numa sociedade tribal baseada no politeísmo, onde cada clã adorava seus próprios deuses, esta mensagem representava uma ruptura total. As elites de Meca, temerosas de perder sua autoridade religiosa e econômica, baseada no controle da Caaba como santuário de peregrinação, opuseram-se ferozmente a Maomé e seus seguidores.
No ano 622, diante da perseguição, Maomé e sua comunidade emigraram para a cidade de Yatrib, que passaria a chamar-se Medina, em um evento conhecido como a Hégira. Este acontecimento marcou o início do calendário islâmico. Em Medina, Maomé não foi apenas líder religioso, mas também político e militar. Unificou as tribos árabes sob uma nova identidade espiritual que transcendia as lealdades tribais. O Islã não era simplesmente uma religião, mas um sistema completo que regulava a vida social, a justiça e a guerra. Entre 624 e 630 sucederam-se batalhas decisivas entre os muçulmanos e seus inimigos de Meca. Finalmente, Maomé regressou à cidade e tomou-a sem derramamento maciço de sangue, purificando a Caaba de seus ídolos. A Arábia ficou unificada sob o Islã. Quando Maomé morreu no ano 632, não deixou um herdeiro claro. Então seus companheiros mais próximos escolheram como sucessores os califas, ou seja, os líderes da comunidade muçulmana, que continuaram sua missão religiosa e expansionista. Os primeiros 4 califas, conhecidos como os bem-guiados, Al-Rashidun, lideraram uma expansão militar sem precedentes. Movidos pelo fervor religioso, pelo desejo de saque e pela visão de expandir a Umma, como se conhecia a comunidade de crentes, os exércitos árabes saíram da Arábia e atacaram os impérios vizinhos enfraquecidos. Em menos de 2 décadas, conquistaram Síria, Palestina, Mesopotâmia e Egito, arrancando-os do Império Bizantino. Em 651, o Império Persa Sassânida foi destruído. As vitórias foram rápidas, impulsionadas pela mobilidade da cavalaria leve árabe e pelo fato de que muitas populações, cansadas de impostos bizantinos ou perseguições religiosas, recebiam os muçulmanos como libertadores. O Califado Omíada, com capital em Damasco, transformou o Islã em um império global. Sob seu governo, a expansão continuou para o norte da África e Ásia Central. No ano 711, o general Tariq ibn Ziyad atravessou o Estreito de Gibraltar e derrotou o rei visigodo Rodrigo, iniciando a conquista da Espanha. Em menos de 10 anos, quase toda a Península Ibérica estava sob domínio muçulmano, conhecida como Al-Andalus. Para o leste, os árabes alcançaram o rio Indo e dominaram vastos territórios persas. A expansão não foi apenas militar, foi também cultural e econômica, articulando rotas comerciais da China até o Atlântico. O novo império organizava-se sob a Sharia, a lei islâmica derivada do Alcorão e dos ensinamentos do profeta. Diferente de outros conquistadores, os muçulmanos permitiram que judeus e cristãos mantivessem sua fé em troca do pagamento de um tributo, considerando-os povo do livro. Esta relativa tolerância permitiu a convivência cultural e o desenvolvimento econômico. As cidades conquistadas mantiveram sua estrutura, mas adotaram o árabe como língua administrativa, favorecendo a unificação do vasto território. No século VIII, o Califado Abássida derrubou os Omíadas e transferiu a capital para Bagdá, cidade fundada para se tornar o coração intelectual e econômico do mundo islâmico. Sob os Abássidas, o Islã viveu sua idade de ouro. Bagdá, Córdoba e Cairo transformaram-se em centros de conhecimento, onde foram traduzidas para o árabe obras de filosofia grega, matemática indiana e astronomia persa. Essas cidades eram faróis de ciência e arte numa Europa ocidental ainda dominada por estruturas feudais. O avanço muçulmano foi detido em algumas frentes. Em 732, na Batalha de Poitiers, o líder franco Carlos Martel deteve o avanço rumo ao norte da Gália. A leste, Constantinopla resistiu aos cercos árabes, protegendo o cristianismo oriental durante séculos. Apesar desses limites, metade do mundo mediterrâneo havia passado do domínio romano ao islâmico em menos de 100 anos. Carlos Magno e o Império Carolíngio. No coração da Europa Ocidental, enquanto o Islã se expandia do Atlântico ao Indo e o Império Bizantino resistia no Oriente, surgiu uma figura que mudaria para sempre o destino da cristandade latina: Carlos Magno. Sob seu comando, os reinos francos fragmentados transformaram-se em uma entidade política capaz de rivalizar em prestígio e ambição com os grandes impérios do mundo antigo. A origem desse poder remonta à dinastia Merovingia, cujos reis, enfraquecidos por disputas internas, haviam cedido o controle efetivo do reino aos prefeitos do palácio, funcionários que administravam o Estado em seu nome.
Entre eles, destacou-se Carlos Martelo, que em 732 deteve o avanço muçulmano na Batalha de Poitiers, consolidando o prestígio franco entre os povos cristãos. Seu filho, Pepino, o Breve, depôs o último rei merovingio em 751 com o apoio do Papa, inaugurando a dinastia carolíngia. Esse gesto marcou uma mudança fundamental. A legitimidade real não derivava mais apenas do sangue, mas do reconhecimento da Igreja. Quando Pepino morreu em 768, o reino foi dividido entre seus filhos Carlomano e Carlos. A morte prematura de Carlomano deixou Carlos como único governante. Conhecido desde então como Carlos Magno ou Carolus Magnus, iniciou uma série de campanhas militares que transformariam o mapa da Europa. Seu império expandiu-se por meio de guerras constantes, subjugou os lombardos na Itália, deteve a expansão islâmica na Marca Hispânica, derrotou os bávaros e travou uma longa e brutal guerra contra os saxões, a quem obrigou a se converter ao cristianismo sob pena de morte. O império de Carlos Magno não era uma simples acumulação de territórios conquistados. Foi uma construção política e religiosa. Carlos Magno via-se como defensor da cristandade e braço armado da Igreja. O Papa Leão III precisava dele para proteger Roma de seus inimigos internos e Carlos Magno precisava do reconhecimento papal para legitimar sua autoridade sobre múltiplos povos. Em 25 de dezembro do ano 800, durante a missa de Natal na Basílica de São Pedro, o Papa colocou sobre a cabeça de Carlos Magno a coroa imperial, proclamando-o Imperador dos Romanos. Com este ato simbólico, o título imperial retornava ao Ocidente após mais de 3 séculos, desafiando a autoridade do imperador bizantino. Esse fato reconfigurou a concepção de poder na Europa. A partir de então, estabeleceu-se a ideia de que o imperador deveria proteger a Igreja e expandir a fé, enquanto o Papa concedia a legitimidade espiritual. Nascia o Sacro Império Romano-Germânico, embora ainda não com esse nome, como uma aliança entre o trono e o altar que dominaria a política medieval. Carlos Magno também promoveu um renascimento cultural conhecido como Renascimento Carolíngio. Compreendia que o poder precisava de administração e que a administração necessitava de conhecimento. Mandou fundar escolas em mosteiros e palácios, promoveu a cópia de manuscritos clássicos e atraiu sábios de toda a Europa, como Alcuino de York. A escrita foi padronizada com a minúscula carolíngia, mais legível e eficiente que as formas anteriores, o que permitiu preservar e difundir o conhecimento antigo. No âmbito legal, Carlos Magno emitiu capitulares, ou seja, disposições imperiais para regular a conduta de seus súditos, a justiça local e a administração das terras. Dividiu o império em condados governados por condes, supervisionados por enviados especiais chamados missi dominici. Esses inspetores percorriam o império para garantir que a lei imperial fosse cumprida e que os impostos fossem cobrados corretamente. Embora o império fosse vasto e diversificado, Carlos Magno tentou unificá-lo sob a religião cristã, a lei imperial e a cultura latina. A expansão territorial incluiu a criação de marcas fronteiriças, regiões militarizadas destinadas a conter invasões. Uma das mais importantes foi a Marca Hispânica, estabelecida no nordeste da Península Ibérica como barreira contra o Emirado de Córdoba. No leste, as marcas do Danúbio protegiam o império dos povos eslavos e ávaros. Cada fronteira tornou-se uma linha de defesa e um ponto de projeção do cristianismo latino. Carlos Magno governava desde Aachen, onde construiu um palácio e uma capela palatina que simbolizavam o vínculo entre o Império Franco e Roma cristã. Sua corte tornou-se centro político, religioso e cultural da Europa Ocidental. De lá promulgava leis, organizava campanhas e controlava a fidelidade de seus vassalos mediante juramentos. No entanto, a unidade do império dependia em grande parte de sua figura. Quando Carlos Magno morreu em 814, seu filho Luís, o Piedoso, herdou um território imenso, mas difícil de governar. A estrutura do império repousava sobre a lealdade pessoal e o poder militar, não sobre instituições permanentes. Embora o legado carolíngio perdurasse na ideia de uma Europa cristã unida pela fé e pela lei, as tensões internas e o costume franco de dividir o território entre os herdeiros semeariam a semente de sua fragmentação. O sistema feudal e a vida nos castelos.
Após a morte de Carlos Magno, o vasto Império Carolíngio fragmentou-se entre seus herdeiros e foi assediado por novas ondas de invasores, vikings do norte, magiares das estepes e sarracenos do Mediterrâneo. As estruturas imperiais desmoronaram e o poder central foi substituído por redes locais de proteção. Nesse contexto de insegurança e desordem, nasceu o sistema feudal, uma organização política, econômica e social baseada na terra, na lealdade pessoal e na guerra como meio de sobrevivência. O feudalismo fundamentava-se numa relação de dependência entre os poderosos e os fracos. O rei, incapaz de proteger todo o seu território, concedia terras chamadas feudos aos nobres em troca de fidelidade e serviço militar. Esses nobres tornaram-se senhores feudais, controlando regiões inteiras como se fossem pequenos reis. Por sua vez, os senhores entregavam porções de suas terras a cavaleiros vassalos que lhes juravam lealdade. A pirâmide do poder feudal era coroada pelo monarca, seguida por duques, condes e barões, depois pelos cavaleiros, e na base encontrava-se a imensa maioria da população, os camponeses ou servos. O vínculo entre senhor e vassalo era sagrado e pessoal. Formalizava-se mediante uma cerimônia de homenagem. O vassalo ajoelhava-se diante do senhor, colocava suas mãos entre as do senhor e jurava fidelidade, prometendo acudir ao seu chamado em tempos de guerra e defender seus interesses. Em troca, o senhor garantia proteção e terras para a exploração. A terra chamada benefício ou feudo não era considerada propriedade do vassalo, mas um privilégio concedido pelo senhor enquanto permanecesse leal. Essa relação contratual moldava toda a vida medieval. Os servos representavam a base econômica do sistema. Não eram escravos, mas estavam ligados à terra. Cultivavam os campos do senhor e pagavam rendas sob forma de produtos, trabalho ou obrigações. Devia moer o grão no moinho do senhor, assar o pão no seu forno e pagar taxas para casar ou herdar. Em troca, recebiam parcelas para sua subsistência e a proteção do castelo em caso de ataque. A vida camponesa era marcada pelo trabalho agrícola, pelas estações do ano e pelo calendário religioso. A maioria nunca se afastava a mais de alguns quilômetros da sua aldeia. O castelo era o centro do poder feudal. Construído inicialmente em madeira e depois em pedra, erguia-se sobre uma colina ou promontório para dominar o território. Cercado por muralhas, fossos e torres, o castelo servia como residência do senhor, fortaleza em tempos de guerra e símbolo de autoridade. No seu interior encontravam-se a sala do trono, aposentos, capela, armazéns e estábulos. Durante os cercos, o castelo oferecia refúgio aos habitantes do feudo que se amontoavam atrás de suas muralhas com seus animais e suprimentos. A vida do senhor feudal era dedicada à guerra, à administração e à honra. Desde a infância, os nobres aprendiam a montar a cavalo, caçar, manejar a espada e obedecer ao código cavalheiresco. Esse código, embora idealizado, exaltava a coragem, a fidelidade e a defesa da fé cristã. Torneios e justas representavam não apenas entretenimento, mas treinamento militar. A caça era uma atividade fundamental, tanto para obter alimentos quanto para exercitar habilidades marciais. As terras feudais dividiam-se em mansi. Uma parte era reservada ao senhor, chamada reserva senhorial, cultivada por servos que deviam trabalhar determinados dias obrigatórios. O restante era distribuído aos camponeses, que podiam produzir para sua subsistência. A economia era majoritariamente agrícola e fechada. O comércio havia diminuído drasticamente após as invasões do século IX, de modo que cada feudo devia ser quase autossuficiente. As aldeias produziam trigo, cevada, legumes e criavam gado. As ferramentas eram rudimentares e a produtividade baixa, mantendo a população em condições de subsistência. A religião impregnava todos os aspectos da vida feudal. As igrejas paroquiais eram centros espirituais e sociais. O dízimo eclesiástico incidia sobre todos os habitantes do feudo, que deviam pagar 1/10 da sua produção à igreja. As festas religiosas marcavam o ritmo do ano, oferecendo descanso numa vida dura e limitada. A justiça era aplicada localmente. O senhor tinha o direito de julgar seus vassalos no seu tribunal. As sentenças variavam desde multas e confiscações até castigos corporais. A lei escrita do Império Romano desapareceu na maior parte da Europa Ocidental, substituída por usos e costumes orais. A noção de cidadania romana foi substituída pela pertença a um senhorio.
Neste mundo fragmentado, o poder real era fraco. Muitos reis não controlavam mais que seus domínios pessoais. A autoridade era exercida não a partir de uma capital, mas de centenas de castelos dispersos. A identidade coletiva não era nacional nem imperial, mas local. Cada pessoa se definia como vassalo de um senhor e membro de uma paróquia. A Igreja Católica e seu domínio espiritual. Após o colapso da autoridade imperial no Ocidente, a única instituição que manteve continuidade estrutural, moral e administrativa foi a Igreja Católica. De religião perseguida nos primeiros séculos do Império Romano, passou a ser o eixo espiritual e político do mundo medieval. Seu poder não se baseava em exércitos nem em impostos diretos, mas na convicção coletiva de que a salvação eterna dependia dela. A Igreja não apenas ditava a moral, mas também possuía terras, influenciava a política e controlava o conhecimento. Em Roma, o bispo, conhecido como Papa, emergiu como figura central. Segundo a doutrina católica, sua autoridade vinha de ser sucessor de São Pedro, o apóstolo a quem Cristo teria confiado a liderança da Igreja. Durante a queda do Império Romano, os papas assumiram responsabilidades civis, negociaram com invasores e organizaram a defesa da cidade. Na ausência de imperadores ocidentais, o Papa tornou-se o símbolo de unidade e legitimidade cristã. A estrutura eclesiástica organizou-se hierarquicamente. Bispos governavam dioceses, padres atendiam às comunidades locais e os mosteiros formavam redes autônomas. A Igreja possuía grandes extensões de terra, doadas por nobres em troca de orações por suas almas. Esses domínios eclesiásticos isentos de impostos fizeram da Igreja a maior proprietária de terras da Europa. Sua riqueza era reforçada pelo dízimo obrigatório, que obrigava cada cristão a entregar 1/10 de suas colheitas. O poder da Igreja também era educativo. Em um mundo onde o analfabetismo era a norma, os mosteiros tornaram-se centros de conhecimento. Os monges copiavam manuscritos antigos, preservando obras gregas e romanas que teriam desaparecido para sempre. A regra de São Bento, escrita no século VI, estabeleceu a disciplina monástica baseada na oração, no trabalho manual e no estudo. Os mosteiros beneditinos se multiplicaram, tornando-se refúgios de estabilidade e agricultura avançada. Suas bibliotecas, scriptoriums e escolas monásticas foram o coração intelectual da Idade Média. A Igreja controlava a vida espiritual desde o nascimento até a morte. Os sacramentos, como batismo, matrimônio, confissão, eucaristia ou extrema unção, eram considerados indispensáveis para entrar no céu. Ao monopolizar esses ritos, a Igreja também monopolizava o destino eterno de cada indivíduo. Quem desobedecia podia ser excomungado, o que não implicava apenas expulsão da comunidade religiosa, mas condenação social total, exclusão da vida cotidiana e perda de direitos civis. O Papa estabeleceu sua supremacia sobre os reis ao proclamar o direito divino de intervir em assuntos temporais. O caso da doação de Pipino no século VIII concedeu ao Papa territórios na Itália que formariam os Estados Papais. Isso marcou o início do poder temporal da Igreja, que se tornaria um ator político com exército próprio. Com a coroação de Carlos Magno no ano 800, o Papa mostrou que a legitimidade imperial dependia da aprovação papal. A partir de então, a relação entre papado e império definiria a política europeia. Na vida cotidiana, a Igreja regulava os ritmos do tempo. Os sinos marcavam as horas de oração. O calendário litúrgico ordenava o ano: Advento, Quaresma, Páscoa, Pentecostes, festas de santos. O domingo era dia sagrado. Mercados e trabalhos eram interrompidos. Os juramentos eram feitos sobre relíquias de santos e as disputas eram resolvidas por julgamentos de Deus, como a ordalha ou o combate judicial, considerados provas divinas. Os mosteiros também exerciam uma função econômica crucial. Introduziram inovações agrícolas, drenaram pântanos, cultivaram novas terras e gerenciaram redes comerciais. Alguns mosteiros chegaram a ter centenas de servos e aldeias sob seu controle. Sua disciplina permitia armazenar excedentes e sobreviver a fomes que devastavam os camponeses leigos. O monaquismo não era apenas uma estrutura administrativa, mas também uma forma de vida espiritual. Os monges buscavam a perfeição cristã por meio do isolamento do mundo, contemplação e obediência. As ordens monásticas, como beneditinos, cluniacenses e cistercienses,
Se expandiram por toda a Europa, tornando-se centros de reforma moral e espiritual. Paralelamente, a Igreja combatia as heresias, movimentos que questionavam sua doutrina ou autoridade. Os bispos convocavam concílios para condená-las e reafirmar a ortodoxia. Em um mundo onde a unidade espiritual era vista como condição para a estabilidade social, a dissidência religiosa era considerada uma ameaça política. A Igreja tornou-se assim defensora da ordem estabelecida. Do camponês mais humilde ao rei mais poderoso, todos estavam sob a autoridade espiritual da Igreja. Nenhum ato importante, fosse nascimento, casamento, guerra ou tratado de paz, podia ser realizado sem sua bênção. A Igreja não governava apenas os corpos, mas as almas, e na Idade Média, essa era a forma suprema de poder. As invasões vikings, magiares e sarracenas. No final do século VIII, a Europa Ocidental foi envolvida em um novo ciclo de devastação. A fragmentação do Império Carolíngio, a fraqueza do poder real e a ausência de exércitos permanentes criaram um cenário propício para que forças externas aproveitassem a vulnerabilidade do continente. Do norte vieram os vikings, do leste, os magiares, do sul, os sarracenos. Cada um com suas próprias motivações e métodos, mas todos com um impacto decisivo na transformação da Europa medieval. Os vikings, também conhecidos como normandos ou homens do norte, eram originários da Escandinávia. Eram marinheiros experientes que navegavam em barcos longos e flexíveis, capazes de atravessar o oceano aberto e subir rios estreitos com a mesma facilidade. A partir do ano 793, com o saque ao mosteiro de Lindisfarne, na Inglaterra, começou uma era de incursões que se estenderia por mais de 2 séculos. Seus ataques eram rápidos e letais. Desembarcavam sem aviso, saqueavam mosteiros que guardavam tesouros e estavam pouco defendidos, capturavam cativos e desapareciam antes que pudesse ser organizada uma resposta militar. A Inglaterra foi um dos principais alvos. Os reinos anglo-saxões foram atacados repetidamente. Monges, camponeses e nobres viviam sob o medo constante das velas vikings no horizonte. Na França, os rios Sena e Loire se tornaram rotas de invasão. No ano 845, os vikings liderados por Ragnar Lodbrok chegaram a Paris, que só foi salva mediante o pagamento de um enorme tributo. O Império Carolíngio, inútil para defender suas fronteiras, começou a pagar impostos sistemáticos conhecidos como Danegeld para evitar saques. Mas nem todos os vikings se limitaram a saquear. Muitos começaram a se estabelecer. Fixaram-se na Inglaterra, Irlanda, Islândia e na região francesa, que mais tarde seria chamada Normandia, concedida ao chefe Rolão pelo rei Carlos, o Simples, no ano 911. Em troca, Rolão jurou proteger a costa do reino. Assim, os invasores se tornaram senhores feudais, adotaram o cristianismo e se integraram ao mundo europeu, embora mantendo seu espírito guerreiro. Do leste, os magiares, povo de origem fino-úgrica vindo das estepes, realizaram incursões devastadoras. Seus cavaleiros leves, especialistas em arco e manobras rápidas, atacavam com grande mobilidade e desapareciam antes de serem enfrentados. Penetraram na Alemanha, Itália e até na França. As cidades se fortificaram e os nobres locais organizaram milícias para defender seus territórios. A ameaça magiar obrigou os reis germânicos a reorganizar seus exércitos. No ano 955, o rei Otto I derrotou decisivamente os magiares na Batalha de Lechfeld. Esta vitória não apenas deteve as incursões, mas tornou Otto o defensor da cristandade ocidental, o que lhe valeria a coroação imperial anos depois. Ao sul, os sarracenos, muçulmanos vindos do norte da África e de Al-Andalus, controlaram o Mediterrâneo ocidental. Suas frotas atacavam as costas italianas e provençais, saqueavam cidades e capturavam escravos. A Sicília caiu sob seu domínio em meados do século IX, transformando-se em um emirado islâmico. Estabeleceram até bases na Provença Francesa e na costa do Lácio, perto de Roma. A cidade de São Pedro foi saqueada no ano 846, levando o Papa Leão IV a construir muralhas ao redor do Vaticano. As 3 invasões tiveram um efeito comum: o colapso definitivo do poder central carolíngio e o fortalecimento do feudalismo. Diante da incapacidade do rei de proteger a população, os camponeses buscavam refúgio nos castelos dos senhores locais. Estes, por sua vez, tornavam-se os verdadeiros governantes de suas regiões.
exercendo poder militar, judicial e econômico. O medo constante de invasões impulsionou a construção de muralhas, torres e fortificações por todo o continente. As rotas comerciais foram interrompidas, o Mediterrâneo deixou de ser um lago cristão e o mundo rural tornou-se autossuficiente. No entanto, a resposta a essas invasões também deu origem a novas potências. Os normandos se tornariam conquistadores da Inglaterra e da Sicília, os magiares do Reino da Hungria, integrado à cristandade, e o ímpeto sarraceno desencadearia a futura resposta europeia, as Cruzadas. A Europa, assediada por todos os lados, estava sendo forjada pelo fogo da invasão. Cada ataque não apenas destruía, mas também criava novas estruturas políticas e sociais mais resistentes e adaptadas a um mundo em constante perigo. As Cruzadas, o sonho de reconquistar a Terra Santa, 1096 a 1291. No final do século XI, a Europa ocidental estava transformada pelo feudalismo, pela expansão demográfica e pelo fortalecimento do poder da Igreja. Ao mesmo tempo, o mundo islâmico controlava vastos territórios desde a Península Ibérica até a Pérsia, incluindo Jerusalém, a cidade sagrada para cristãos, judeus e muçulmanos. A tensão entre os dois mundos intensificou-se quando os turcos seljúcidas, recém-convertidos ao Islã, conquistaram a Terra Santa e começaram a ameaçar diretamente o Império Bizantino. O imperador Aleixo I Comneno, encurralado, solicitou ajuda militar ao Ocidente. O que inicialmente foi um pedido limitado de mercenários transformou-se numa mobilização sem precedentes, a Primeira Cruzada. No Concílio de Clermont, realizado em 1095, o Papa Urbano II proclamou o chamado à cristandade. Exortou os nobres, cavaleiros e camponeses a tomar a cruz e marchar em direção a Jerusalém para libertá-la do domínio muçulmano. Prometeu indulgência plenária, a absolvição de todos os pecados para aqueles que participassem da empreitada. A resposta foi massiva. O fervor religioso, o desejo de aventura, a busca por terras e o prestígio militar combinaram-se para lançar milhares de homens para o Oriente. Surgiu um movimento popular conhecido como a Cruzada dos Pobres, liderado por Pedro, o Eremita, que partiu antes do tempo e foi aniquilado pelos turcos na Anatólia. A verdadeira Primeira Cruzada, composta por nobres europeus, avançou lentamente atravessando Constantinopla e a Ásia Menor. Em 1099, após múltiplas batalhas e um cerco brutal, os cruzados tomaram Jerusalém. A entrada na cidade tingiu-se de sangue. Muçulmanos e judeus foram massacrados. A vitória foi vista na Europa como um milagre divino. Foram estabelecidos os Estados Cruzados, o Reino de Jerusalém, o Condado de Edesse, o Principado de Antioquia e o Condado de Trípoli. Eram enclaves cristãos em meio ao mundo muçulmano, mantidos por fortalezas, ordens militares como os Cavaleiros Templários e Hospitalários e um fluxo constante de peregrinos armados. O sucesso inicial foi efêmero. Os muçulmanos começaram a se reorganizar. Em 1144 caiu o Condado de Edesse, provocando a Segunda Cruzada. Esta mobilização, liderada por reis como Luís VII da França e Conrado III da Alemanha, fracassou estrondosamente. O mundo islâmico encontrou um líder unificador em Saladino, sultão do Egito e da Síria, que em 1187 derrotou os cruzados na Batalha dos Chifres de Hattin e recuperou Jerusalém. A queda da cidade desencadeou a Terceira Cruzada, protagonizada por figuras lendárias como Ricardo Coração de Leão, Filipe II da França e Frederico Barbarossa. Embora os cruzados tenham recuperado algumas cidades costeiras, não conseguiram retomar Jerusalém. No entanto, Ricardo conseguiu negociar o acesso de peregrinos cristãos aos lugares santos. A Quarta Cruzada, convocada em 1202, desviou-se completamente de seu objetivo original. Manipulados por interesses comerciais de Veneza, os cruzados atacaram a cidade cristã de Zara e depois Constantinopla, capital do Império Bizantino. Em 1204, a cidade foi saqueada de forma brutal. Templos, mosteiros e palácios foram destruídos e relíquias sagradas levadas para o Ocidente. O Império Bizantino foi dividido, enfraquecendo o bastião oriental da cristandade e favorecendo o avanço do Islã nos séculos seguintes. As cruzadas posteriores tentaram, sem sucesso, recuperar Jerusalém.
À medida que as décadas passavam, o fervor religioso cedeu lugar aos interesses econômicos e geopolíticos. As rotas comerciais entre a Europa e o Oriente se fortaleceram. Cidades como Veneza e Gênova enriqueceram seus cofres transportando cruzados e mercadorias. A ideia de Guerra Santa deslocou-se para a Península Ibérica, onde os reinos cristãos empreendiam a reconquista contra Al-Andalus, e para o leste europeu, onde foram lançadas cruzadas contra povos pagãos bálticos. Finalmente, em 1291, caiu Acre, o último bastião cruzado na Terra Santa. Com sua derrota, terminou a presença cristã na Ásia. As cruzadas não conseguiram estabelecer um domínio permanente sobre Jerusalém, mas transformaram profundamente a Europa. Intensificaram-se os contatos culturais com o mundo islâmico, introduzindo conhecimentos em medicina, matemática, filosofia e tecnologia. A Igreja consolidou seu poder ideológico, enquanto a nobreza europeia se militarizou ainda mais sob o ideal cavalheiresco. As cruzadas também marcaram o início de uma expansão europeia que, séculos depois, se projetaria para outros continentes. O renascimento das cidades e do comércio medieval. Durante os séculos 9 e 10, a Europa Ocidental era um mundo rural dominado por castelos, mosteiros e aldeias autossuficientes. No entanto, a partir do século XI, uma mudança profunda começou a transformar a paisagem, o renascimento urbano. As cidades, que haviam diminuído após a queda de Roma, ressurgiram como centros comerciais, políticos e culturais. Esse renascimento não foi casual, mas resultado de causas cumulativas. O fim das invasões, o crescimento demográfico, a expansão agrícola e o aumento do comércio de longa distância. O crescimento da população impulsionou a demanda por bens e a necessidade de novas terras. Foram desmatadas florestas, drenados pântanos e introduzidas inovações agrícolas como o arado de vertedoura, o moinho de água e a rotação trienal de culturas. Essas melhorias aumentaram a produção de alimentos, gerando excedentes que podiam ser trocados. As antigas rotas comerciais romanas começaram a ser reativadas e surgiram outras novas, conectando regiões distantes. O Mediterrâneo, dominado por comerciantes italianos, tornou-se um corredor de intercâmbio entre Oriente e Ocidente. As cidades medievais geralmente surgiam em locais estratégicos, cruzamentos de estradas, rios navegáveis, pontes, portos ou fortalezas. Essas concentrações de população eram conhecidas como burgos, palavra da qual derivam termos como burguês e burguesia. Os habitantes desses assentamentos eram artesãos e mercadores, pessoas livres que não dependiam de um senhor feudal para sobreviver. Com o tempo, os burgos obtiveram cartas de liberdade ou foros concedidos por reis ou senhores em troca de impostos. Essas cartas lhes davam autonomia legal, direito ao mercado e autogoverno por meio de conselhos municipais. O comércio de longa distância adquiriu um papel central. No norte da Europa surgiu a Liga Hanseática, uma poderosa aliança de cidades mercantis como Lübeck, Hamburgo e Bremen, que controlavam o comércio do Mar Báltico e do Mar do Norte. No sul, as repúblicas marítimas italianas como Veneza, Gênova, Pisa e Amalfi dominaram o tráfego marítimo para Constantinopla, Alexandria e portos muçulmanos. Do Oriente importavam especiarias, seda, perfumes e tapetes. Da Europa exportavam madeira, metais, tecidos e escravos. As feiras comerciais tornaram-se eventos essenciais para a troca. As feiras de Champagne, no norte da França, atraíam comerciantes de toda a Europa e do mundo islâmico. Durante semanas, as estradas se enchiam de caravanas carregadas de mercadorias e as cidades se transformavam em centros de negociação, finanças e contratos. Os cambistas começaram a realizar operações de crédito e letras de câmbio, lançando as bases do sistema bancário medieval. A sociedade urbana era composta por guildas, associações de artesãos de uma mesma profissão, como carpinteiros, ferreiros, padeiros ou tecelões. As guildas regulavam a qualidade do produto, os preços, o aprendizado do ofício e protegiam seus membros da concorrência. Ser membro de uma guilda conferia prestígio e estabilidade econômica, mas também implicava disciplina rigorosa. Para se tornar mestre artesão, era necessário passar pelas etapas de aprendiz e oficial e apresentar uma obra-prima que demonstrasse a habilidade do candidato. As cidades medievais eram caracterizadas por seu dinamismo e contrastes.
As ruas eram estreitas e movimentadas, cheias de oficinas, mercados e barracas de comida. As casas se amontoavam umas contra as outras, construídas de madeira, com os andares superiores projetando-se sobre a rua. Os cheiros da vida cotidiana misturavam-se aos de animais, curtumes e ferreiros. Apesar dos riscos de incêndio, doenças e violência, as cidades ofereciam oportunidades únicas de ascensão social e liberdade pessoal, atraindo camponeses que fugiam da servidão feudal. O renascimento urbano transformou a estrutura do poder medieval. Os burgueses começaram a negociar diretamente com os reis, oferecendo impostos e apoio militar em troca de privilégios. Isso enfraqueceu os senhores feudais e fortaleceu as monarquias. As cidades tornaram-se centros de uma nova classe social. A burguesia, que não guerreava nem cultivava a terra, mas vivia do comércio e da produção artesanal. Esse processo também impulsionou a circulação de ideias. Universidades surgiram em cidades como Bolonha, Paris e Oxford, onde se estudavam direito, teologia e medicina. As rotas comerciais trouxeram não apenas mercadorias, mas também conhecimentos científicos, textos filosóficos e tecnologias estrangeiras. O contato com o mundo islâmico introduziu na Europa obras de Aristóteles, avanços em astronomia, matemática e medicina. As cidades tornaram-se motores de mudança cultural e econômica, marcando o início de uma transformação que levaria a Europa ao Renascimento. A cultura e o conhecimento na Idade Média. Apesar da imagem sombria frequentemente atribuída ao período medieval, a Idade Média foi palco de uma profunda transformação intelectual. Durante séculos, o conhecimento esteve protegido nos mosteiros, mas a partir do século XI, esse saber começou a se expandir além dos muros eclesiásticos, dando origem a universidades, escolas urbanas e a um renascimento cultural que estabeleceu as bases do pensamento europeu. Após a queda do Império Romano, os mosteiros tornaram-se guardiões do saber. Os monges copiavam manuscritos antigos nos scriptoria, preservando textos de Aristóteles, Cícero, Santo Agostinho e outros autores. O latim manteve-se como língua culta, enquanto as línguas românicas e germânicas evoluíam entre o povo. Nos mosteiros, cultivava-se o estudo da Bíblia, da teologia e da filosofia cristã. A regra de São Bento, que organizava a vida monástica, vinculava o trabalho manual ao estudo, dando forma a uma vida dedicada à contemplação intelectual. Com o renascimento urbano do século XI, surgiram escolas catedralícias dirigidas por bispos. Essas escolas foram os primeiros centros de ensino formal fora do âmbito monástico. Frequentavam-nas filhos de nobres e burgueses que desejavam formar-se em gramática, retórica e lógica. Nesse contexto, começou a desenvolver-se a escolástica, uma corrente filosófica que buscava harmonizar a razão humana com a fé cristã. Figuras como Anselmo de Cantuária sustentavam que a existência de Deus podia ser demonstrada racionalmente, enquanto Abelardo introduziu o debate dialético como método de ensino. O impulso decisivo veio com o nascimento das universidades no final do século XII. Bolonha, especializada em direito romano, Paris, centro de teologia, e Oxford, núcleo do saber filosófico, tornaram-se instituições autônomas com seus próprios estatutos e privilégios. Os estudantes, organizados em nações ou corporações acadêmicas, procuravam mestres renomados, cuja fama atraía alunos de toda a Europa. O título mais prestigioso era o de Magister, que habilitava a ensinar em qualquer parte do continente. As universidades representavam um novo modelo de conhecimento, livre, itinerante e universal. A tradução de textos árabes e gregos desempenhou um papel fundamental. Na Península Ibérica, na Sicília e no sul da Itália, os centros de tradução converteram para o latim obras de filosofia, matemática, astronomia e medicina que haviam sido preservadas e comentadas por sábios muçulmanos. Avicena, Averroes e Alfarabi introduziram uma leitura racional da filosofia de Aristóteles. Esse reencontro com o pensamento antigo provocou um debate profundo. Poderia a razão contraditória do filósofo coexistir com a fé revelada? Tomás de Aquino tentou resolver essa tensão em sua Suma Teológica, afirmando que verdade e fé provinham de Deus e, portanto, não poderiam se contradizer. A arte medieval também refletiu a busca espiritual do período.
No século XII surgiu a arte românica, caracterizada por igrejas de paredes grossas, arcos semicirculares e pouca iluminação. Essas construções buscavam representar a força da fé diante do caos do mundo. Mas no século XIII emergiu a arte gótica, expressão do otimismo espiritual da época. As catedrais góticas, com seus arcos pontiagudos, vitrais coloridos e torres elevadas, pretendiam elevar a mente ao divino. A luz, filtrada pelos vitrais que representavam cenas bíblicas, simbolizava a presença de Deus iluminando o mundo. A cultura não se limitava ao religioso. A literatura em línguas vernáculas começou a florescer. Os cantares de gesta, como o Cantar de Rolando na França ou o Cantar de Milcide na Castela, narravam as façanhas heróicas de cavaleiros a serviço da honra e da fé. A poesia trovadoresca cantava o amor cortês e a vida cortesã. As cortes feudais tornaram-se centros de refinamento cultural, onde música, poesia e rituais cavalheirescos codificavam o estilo de vida da nobreza. O conhecimento científico também avançou. Embora sempre subordinado à teologia, desenvolveram-se estudos de medicina baseados em Hipócrates e Galeno, complementados por contribuições árabes. A astronomia era estudada para calcular o calendário litúrgico. Os monges observavam os céus e registravam fenômenos naturais. As primeiras inovações tecnológicas, como o astrolábio, a bússola e o moinho de vento, começaram a transformar a vida cotidiana. Nesse contexto cultural, o clero manteve um papel dominante, mas a emergência das universidades e a difusão de textos em língua vulgar introduziram novas formas de pensar que lentamente erodiriam o monopólio intelectual da Igreja. A peste negra e o colapso social, 1347 a 1351. No século XIV, a Europa atravessava um período de crescimento demográfico, urbanização e expansão agrícola. As cidades prosperavam, o comércio acelerava e as rotas que ligavam o Oriente ao Ocidente estavam em plena atividade. Mas essa mesma rede de trocas que alimentava o desenvolvimento europeu tornou-se o canal de uma das maiores tragédias da história, a peste negra. Esta pandemia não apenas dizimou a população, mas colapsou estruturas econômicas, alterou a ordem social e abalou profundamente a mentalidade medieval. A origem da peste remonta à Ásia Central, onde a bactéria Yersinia pestis habitava em pulgas transportadas por ratos negros. Os mercadores, viajando pela Rota da Seda, levaram a doença para os portos do Mar Negro. Em 1347, navios genoveses provenientes da cidade comercial de Cafa chegaram a Messina, na Sicília, com tripulações moribundas. A peste se espalhou com uma velocidade sem precedentes. Em poucos meses, atingiu as cidades italianas, francesas, inglesas e germânicas, penetrando até os cantos rurais mais isolados. A doença assumia múltiplas formas: bubônica, septicêmica e pneumônica. Os sintomas surgiam repentinamente: febre alta, vômitos de sangue, bubões inflamados na virilha e nas axilas, manchas negras na pele. A morte geralmente ocorria em poucos dias. Pessoas saudáveis fugiam das cidades, abandonando os doentes. As famílias se desintegravam. As crônicas da época descrevem cadáveres empilhados nas ruas, enterros em massa e cidades em silêncio absoluto, interrompido apenas pelo som de sinos fúnebres. Estima-se que a peste matou entre 1/3 e a metade da população europeia, ou seja, entre 25 e 50 milhões de pessoas. Algumas cidades perderam até 70% de seus habitantes. A magnitude do desastre colapsou a produção agrícola. Não havia camponeses suficientes para cultivar os campos. O comércio paralisou-se. As rotas ficaram desertas, os portos fechados, as feiras comerciais suspensas. As aldeias abandonadas tornaram-se terras vagas. A igreja, que até então representava o centro espiritual da vida medieval, foi profundamente afetada. Sacerdotes e monges morriam ao atender os doentes. Muitos clérigos fugiam, provocando uma crise de fé. Os fiéis se perguntavam por que Deus permitia tal castigo. Alguns interpretaram a peste como um julgamento divino pelos pecados da humanidade. Surgiram procissões de flagelantes que percorriam as cidades, chicoteando-se publicamente para pedir perdão a Deus. Outros buscaram culpados terrenos. Minorias como os judeus foram acusadas de envenenar os poços, provocando massacres em várias regiões. A peste também transformou profundamente a economia.
A escassez de mão de obra deu aos camponeses um poder que nunca haviam tido antes. Muitos abandonaram os feudos para exigir melhores condições de trabalho e salários. Os senhores feudais tentaram impor leis para manter os servos presos à terra, mas essas restrições tornaram-se cada vez mais difíceis de aplicar. O sistema feudal começou a se fragmentar. As cidades, embora devastadas, ofereciam oportunidades econômicas que atraíram os sobreviventes rurais. A mobilidade social aumentou rapidamente. As mentalidades também mudaram. A morte onipresente gerou um sentimento de desespero, mas também de libertação diante das estruturas tradicionais. Alguns viviam com fervor religioso extremo, enquanto outros caíam no hedonismo, aproveitando o presente diante da certeza da morte. A arte refletiu essa angústia. Surgiram representações macabras como a Dança da Morte, símbolo da fragilidade humana. A literatura, como no Decameron de Giovanni Boccaccio, narrou histórias de quem fugia do desastre em busca de refúgio em vilas isoladas. A peste reapareceu em ondas sucessivas ao longo dos séculos XIV e XV. Nunca voltou a atingir a mortalidade inicial, mas manteve o medo constante. A drástica diminuição da população gerou uma mudança estrutural. Menos bocas para alimentar significavam mais recursos por pessoa. Os salários aumentaram, os preços caíram, as terras abandonadas foram redistribuídas. Os sobreviventes herdavam propriedades e ascendiam socialmente. O impacto psicológico foi tão profundo quanto o demográfico. A percepção do mundo mudou. A ideia de que a ordem era estável e divina se quebrou. Surgiu uma visão mais crítica das instituições tradicionais. Em meio à devastação, nascia uma nova Europa, menos feudal, mais urbana, mais consciente da fragilidade humana. Uma Europa que começava a olhar para o futuro com temor, mas também com a convicção de que o mundo podia se transformar. A Guerra dos 100 Anos e o Ocaso da Cavalaria, 1337 a 1453. A Guerra dos 100 Anos não foi um conflito contínuo, mas uma sucessão de campanhas, tréguas, batalhas decisivas e longos períodos de desgaste político. No entanto, seu impacto foi tão profundo que marcou o fim da Idade Média e transformou completamente a arte da guerra, o conceito de monarquia e a identidade das nações europeias. O confronto entre Inglaterra e França não foi apenas uma disputa dinástica, foi o palco onde desmoronou o prestígio da cavalaria feudal e surgiram os exércitos profissionais e as armas de fogo que definiriam o mundo moderno. O conflito teve origem em uma disputa hereditária. Em 1328, o rei francês Carlos IV morreu sem deixar um herdeiro masculino. Segundo a lei sálica, as mulheres não podiam herdar o trono nem transmitir direitos dinásticos. O parente masculino mais próximo era Filipe de Valois, primo de Carlos IV, que foi coroado como Filipe VI. Mas Eduardo III da Inglaterra, neto de Filipe IV da França por linha materna, reivindicou o trono em 1337. Ao mesmo tempo, havia uma rivalidade econômica. A Inglaterra dependia do comércio de lã com as cidades flamengas que estavam sob influência francesa. A guerra era inevitável. Os primeiros anos mostraram uma mudança radical no equilíbrio militar da Europa. Diferentemente dos conflitos anteriores, dominados por cavaleiros fortemente armados, os ingleses introduziram uma inovação letal: o arco longo galês. Esta arma permitia lançar projéteis a longa distância com grande cadência. Na Batalha de Crécy, em 1346, o exército francês, composto por nobres montados em armaduras brilhantes, carregou repetidamente contra as linhas inglesas. Os arqueiros, posicionados em colinas e protegidos por estacas, dizimaram os cavaleiros antes que estes chegassem ao combate corpo a corpo. Foi uma catástrofe para a cavalaria feudal. A nobreza francesa caiu como trigo sob a chuva de flechas. 2 anos depois, em 1348, os ingleses tomaram Calais, estabelecendo uma base sólida em solo francês. O golpe decisivo veio em 1356, com a Batalha de Poitiers. Eduardo, o príncipe negro, filho de Eduardo III, capturou o próprio rei da França, João II. O caos político obrigou a França a assinar o Tratado de Bretigny, 1360, pelo qual cedeu vastos territórios à Inglaterra. Parecia que a guerra estava decidida.
mas o conflito estava apenas começando. Nesta primeira fase, a peste negra, que devastou a Europa entre 1347 e 1351, interrompeu temporariamente as campanhas. A mortalidade foi tão alta que provocou uma crise econômica e social. A França, mais afetada por sua densidade populacional, teve maiores dificuldades para reorganizar suas forças. No entanto, sob a liderança de Carlos V, chamado o Sábio, a França iniciou uma recuperação. Seus exércitos evitaram confrontos diretos e se concentraram em recuperar castelos por meio de guerrilhas e cercos. A Inglaterra, enfraquecida por lutas internas e falta de fundos, perdeu a maioria de suas conquistas. Em 1415, o rei Henrique V da Inglaterra retomou a guerra, desembarcou na Normandia e, apesar da inferioridade numérica, enfrentou o exército francês na Batalha de Azincourt. O terreno lamacento e os caminhos estreitos dificultaram as cargas da cavalaria francesa, enquanto os arqueiros ingleses, novamente com seus arcos longos, provocaram um massacre. A flor da nobreza francesa morreu no campo de batalha. Henrique V obteve uma vitória tão contundente que conseguiu, por meio do Tratado de Troyes em 1420, ser reconhecido herdeiro do trono da França, casando-se com a filha do rei Carlos VI. No entanto, o destino do conflito mudaria abruptamente graças a uma figura inesperada, uma camponesa analfabeta da Lorena, chamada Joana d'Arc. Ela afirmava ouvir vozes celestiais que lhe ordenavam salvar a França. Apresentada ao Delfim Carlos, convenceu-o de que Deus a havia enviado para libertá-lo. Vestida com armadura e empunhando um estandarte, Joana foi enviada para levantar o cerco de Orleans em 1429. Sua presença elevou o moral francês. Contra todas as expectativas, os ingleses foram derrotados. Joana guiou as tropas de vitória em vitória, permitindo que o Delfim chegasse a Reims e fosse coroado Carlos VII. A guerra já não era uma luta dinástica, mas uma guerra de independência nacional. Os ingleses capturaram Joana em 1430. Ela foi vendida aos borgonheses e entregue a um tribunal eclesiástico aliado da Inglaterra. Acusada de heresia por afirmar que Deus lhe falava diretamente, foi condenada a morrer na fogueira em 1431. Sua morte, longe de quebrar a resistência francesa, a multiplicou. Joana tornou-se mártir e símbolo da nação. A fase final do conflito foi marcada pelo surgimento de novas tecnologias e táticas. A França, reorganizada por Carlos VII, criou o primeiro exército permanente financiado por impostos estatais, eliminando a dependência de contingentes feudais. Introduziu a artilharia de pólvora como arma decisiva. Em 1453, na Batalha de Castillon, a artilharia francesa destruiu o exército inglês, marcando a primeira vitória moderna da guerra com armas de fogo. A Inglaterra perdeu todas as suas possessões na França, exceto Calais. A Guerra dos 100 Anos transformou profundamente a Europa. O ideal cavalheiresco foi destruído por arqueiros e canhões. As monarquias fortalecidas substituíram o feudalismo descentralizado. As identidades nacionais emergiram com força. A França se consolidou como Reino Unido sob um poder central, enquanto a Inglaterra, derrotada no continente, voltou seu olhar para o mar e para a futura expansão. Joana d'Arc tornou-se símbolo de uma nova época onde o destino já não era decidido pelas linhagens, mas pelos povos e seus reinos em formação. O declínio do feudalismo e o surgimento dos Estados-nação. O século XIV marcou um ponto de inflexão na história europeia. O feudalismo, a estrutura que sustentou a sociedade medieval durante séculos, começou a desmoronar sob o peso de crises demográficas, guerras prolongadas e transformações econômicas. O poder já não residia exclusivamente em castelos rurais e nas relações de vassalagem. Estava emergindo uma nova forma de autoridade, o Estado centralizado, com um rei que não era simplesmente um senhor feudal, mas um soberano com jurisdição sobre todo o território e seus habitantes, independente de outros senhores. A Europa começava a deixar para trás um mundo fragmentado para dar lugar a entidades políticas que seriam a origem das nações modernas. O cataclismo inicial foi a peste negra. A morte de entre 1/3 e metade da população europeia provocou um colapso na economia agrícola. Os campos ficaram sem cultivo, as receitas feudais despencaram e os senhores foram forçados a competir pela mão de obra camponesa.
Os servos, antes ligados à terra, aproveitaram a escassez de trabalhadores para negociar salários, exigir melhores condições ou abandonar diretamente os feudos, mudando-se para cidades que ofereciam liberdade a quem nelas residisse por um período determinado. A servidão começou a desaparecer, não por decreto, mas por dinâmica econômica. Com o desaparecimento da base laboral do feudalismo, também se desmoronava a estrutura sobre a qual se sustentava o poder da nobreza proprietária de terras. Simultaneamente, a Guerra dos 100 Anos demonstrou a ineficácia do exército feudal. Os reis da Inglaterra e da França já não podiam confiar em levadas temporárias de vassalos. Precisavam de exércitos permanentes, disciplinados e equipados com armas modernas, como arcos longos e canhões. Isso levou à criação de forças militares financiadas diretamente pela coroa através de impostos nacionais. Os reis começaram a cobrar impostos sem intermediários, reduzindo assim a autonomia dos senhores feudais. A guerra tornou-se um instrumento do poder central, deixando de ser uma empresa feudal baseada na honra cavalheiresca. Outra transformação fundamental foi o crescimento das cidades e do comércio. A burguesia urbana, composta por comerciantes, banqueiros e artesãos livres, representava uma nova classe social com interesses opostos aos do feudalismo. Os burgueses precisavam de estabilidade, leis uniformes e proteção das rotas comerciais. Apoiaram os monarcas contra a nobreza feudal em troca de privilégios, foros e representação em assembleias. As cidades tornaram-se centros de poder econômico e político, aliadas estratégicas dos reis no processo de centralização. A Igreja também estava em crise. Durante o século XIV, o papado transferiu-se para Avignon, sob influência francesa. Posteriormente, o cisma do Ocidente dividiu a cristandade entre vários papas rivais. A autoridade espiritual, que legitimava a ordem medieval, estava fragmentada. Sem um poder eclesiástico unificado capaz de desafiar os reis, estes aproveitaram para consolidar sua autonomia perante Roma. A política deixou de estar subordinada à ordem espiritual. Na França, a monarquia capetiana havia trabalhado durante séculos para recuperar territórios controlados por vassalos poderosos. Após a Guerra dos 100 Anos, o rei Carlos VII reorganizou o Estado, impondo impostos permanentes como a taille e criando um exército profissional direto da coroa. Sob Luís XI, conhecido como o Rei Aranha, a França conseguiu subjugar os grandes senhores feudais e anexar territórios como Borgonha. O poder do rei já não estava fragmentado entre duques e condes, era indivisível e absoluto. Esta centralização deu origem ao conceito de monarquia nacional. Na Inglaterra, a Guerra Civil conhecida como a Guerra das Duas Rosas, entre 1455 e 1487, opôs dois ramos da nobreza, os Lancaster e os York. O conflito dizimou a aristocracia feudal, permitindo que a dinastia Tudor, com Henrique VII, instaurasse uma monarquia forte apoiada em instituições centralizadas como a Star Chamber e uma administração burocrática. A Inglaterra, isolada do continente, direcionou-se para um modelo de Estado unificado com controle firme sobre a nobreza e um poder marítimo emergente. Na Península Ibérica, os reinos cristãos avançavam na reconquista contra o Emirado de Granada. Castela e Aragão emergiram como reinos poderosos. O casamento entre Isabel de Castela e Fernando de Aragão em 1469 unificou suas coroas. Juntos, submeteram a nobreza rebelde, fortaleceram a Inquisição como órgão político e religioso central e culminaram a reconquista em 1492. No mesmo ano, financiaram a viagem de Cristóvão Colombo, marcando o início da expansão ultramarina espanhola. O poder já não estava nas mãos de linhagens feudais dispersas, mas em uma monarquia com projeto nacional. Ao mesmo tempo, a inovação militar acelerou o declínio feudal. O surgimento da artilharia tornou obsoletos os castelos, principal fonte do poder feudal. Um canhão podia destruir muralhas construídas ao longo de séculos. A guerra já não se travava entre cavaleiros, mas entre exércitos disciplinados sob comando estatal. Os senhores feudais perdiam sua razão de existir como defensores do território. O surgimento de estados nacionais também esteve ligado ao desenvolvimento de uma identidade comum. O francês, o inglês e o castelhano começaram a substituir o latim como línguas administrativas.
As crônicas reais promoviam a ideia de uma história nacional compartilhada. A lealdade já não era a um senhor local, mas ao rei como encarnação do Estado. As fronteiras antes difusas começaram a se definir com maior clareza. As cortes reais funcionavam como núcleos administrativos que regulavam impostos, justiça e comércio em todo o reino, impondo leis uniformes. No final do século XV, a Europa havia mudado profundamente. O feudalismo não desapareceu de repente, mas deixou de ser o modelo dominante de organização política e econômica. As monarquias centralizadas reivindicavam o monopólio da força, da lei e da fiscalidade. A nobreza feudal cedia poder diante de uma nova elite urbana e de reis que construíam estados modernos. As estruturas medievais davam lugar a entidades nacionais que se projetariam para a expansão global. 1492. O fim da Idade Média e o amanhecer do Renascimento. O ano de 1492 simboliza o fim de uma era e o início de outra. Não é uma data isolada, mas o ponto de convergência de processos políticos, culturais, militares e espirituais que transformaram completamente o destino da Europa e do mundo. Com a queda do último bastião muçulmano na Península Ibérica, a expansão ultramarina e a difusão massiva do conhecimento graças à imprensa, a Idade Média chegava ao fim, dando lugar a uma nova ordem global. O evento mais emblemático foi a tomada de Granada em 2 de janeiro de 1492. Os reis católicos, Isabel I de Castela e Fernando II de Aragão, culminaram uma guerra de 8 séculos contra os reinos muçulmanos da península. A rendição do emir Boabdil pôs fim ao último território islâmico na Europa Ocidental. A bandeira cristã foi hasteada sobre a Alhambra, marcando o triunfo de uma monarquia forte, centralizada e guiada pelo ideal de unidade religiosa. Nesse mesmo ano, decretou-se a expulsão dos judeus que deveriam se converter ou deixar o reino. A uniformidade religiosa era considerada um pilar fundamental do novo Estado. A Idade Média, com suas múltiplas identidades e territórios fragmentados, ficava para trás. Simultaneamente, um evento aparentemente incerto mudou para sempre o curso da história. Cristóvão Colombo, navegador genovês financiado pelos reis católicos, partiu do porto de Palos em 3 de agosto de 1492 com 3 navios, a Santa Maria, a Pinta e a Ninha. Seu objetivo era chegar à Ásia navegando para o oeste. Em vez das Índias Orientais, encontrou um continente desconhecido pelos europeus. Em 12 de outubro, as tripulações avistaram terra no arquipélago das Bahamas. Esse evento não apenas abriu portas para a conquista e colonização da América, mas redefiniu a geografia, a economia e a visão de mundo. A Europa deixava de ser o extremo ocidental da oicumene para se tornar o centro de um sistema atlântico. A expansão ultramarina coincidiu com outra revolução silenciosa, a imprensa. Inventada por Johannes Gutenberg por volta de 1450, permitiu reproduzir textos de forma rápida e massiva. O latim começou a conviver com línguas vernáculas como o castelhano, o francês ou o inglês em livros acessíveis a nobres, comerciantes e intelectuais. As ideias circulavam sem depender de mosteiros ou escritória. A Bíblia foi traduzida para o alemão por Martinho Lutero. A literatura se popularizou. Os manuais científicos se difundiram entre estudiosos. O conhecimento deixou de ser controlado exclusivamente pela Igreja. A Idade Média, caracterizada pela transmissão limitada do saber, dava lugar a uma era de difusão intelectual e pensamento crítico. Outro fator decisivo foi a queda de Constantinopla em 1453 pelas mãos do Império Otomano. Embora esse evento tenha ocorrido décadas antes, suas consequências se manifestaram fortemente por volta de 1492. A antiga capital do Império Bizantino, último bastião do mundo romano, foi conquistada por Mehmed II, transformando-se em Istambul. Com isso terminava o milenar legado imperial do Oriente. No entanto, a diáspora de estudiosos bizantinos que fugiram para a Itália levou consigo manuscritos gregos, conhecimentos clássicos e tradições filosóficas esquecidas no Ocidente. Esse fluxo de sabedoria desencadeou o movimento do Renascimento, um renovado fascínio pela cultura greco-romana que resgatava o ideal do humanismo, colocando o ser humano como centro do universo intelectual. A arte refletiu essa mudança de paradigma. Em Florença,
Leonardo da Vinci estudava a anatomia humana para representar o corpo com precisão científica. Em Roma, Michelangelo começava a esculpir formas que evocavam a perfeição ideal clássica. Nas cortes italianas, falava-se de mecenas, não de senhores feudais. O valor não residia mais apenas na guerra ou na linhagem, mas também no talento, na razão e na criatividade individual. A Idade Média olhava para o céu em busca da salvação. O Renascimento olhava para o homem em busca do conhecimento. Politicamente, as monarquias nacionais se consolidavam. França, Inglaterra e Espanha emergiam como estados centralizados com exércitos permanentes, sistemas fiscais unificados e diplomacias ativas. Os castelos feudais eram substituídos por cortes reais que atuavam como centros administrativos. O rei não era mais primus inter pares, mas soberano absoluto. Parlamentos e cortes gerais começavam a assumir funções representativas, embora ainda não pudessem limitar a autoridade real. A Idade Média, com sua fragmentação feudal, dava lugar à modernidade política. O desenvolvimento da pólvora e da artilharia transformou a guerra. As muralhas medievais, orgulho da arquitetura defensiva feudal, eram inúteis diante dos canhões. A figura do cavaleiro, símbolo da elite militar medieval, desapareceu do campo de batalha, substituída por exércitos de infantaria profissional financiados pelo Estado. A guerra deixava de ser um assunto feudal para se tornar uma empresa nacional. No final do século XV, a ordem medieval baseada na nobreza guerreira, na servidão camponesa e na supremacia eclesiástica, havia sido substituída por um sistema no qual o comércio, o conhecimento e o poder real definiam a vida pública. A descoberta de novas terras, a difusão dos livros impressos, a transformação militar e o humanismo renascentista anunciavam o início de uma era em que a Europa não apenas se reorganizava internamente, mas se projetava no mundo como potência dominante. O ano de 1492 representou, assim, o encerramento definitivo do ciclo medieval. A Europa deixava para trás os vestígios da ordem feudal e se preparava para construir uma nova baseada na expansão, na razão e na centralização do poder. A Idade Média havia terminado.